Alô, alô. Beleza, estão me ouvindo? E aí, gente? Bom, eu sou o Pena e vou falar para vocês sobre o problema dos três corpos. Eu imagino que talvez... Quantos de vocês já assistiram a série ou leram o livro O Problema dos Três Corpos? Pode levantar a mão. Tem mais ou menos metade, olha só, até me surpreendeu. Achei que ia ter mais gente. Achei que ia ter mais gente que assistiu. E é para dizer que não é sobre a série. Essa palestra aqui, quando eu assisti a série, li o livro, ela nem explica direito qual é o problema dos três corpos. Quando você termina de ver, nem está muito claro. Mas o que é exatamente esse problema dos três corpos? Fica meio de pano de fundo. E o problema dos três corpos é um problema da física. É um problema real do mundo. É um problema que os físicos já se debruçaram muito, desde o século XVI, XVII, e que levou muita gente à loucura e pessoas até a morte. Então eu vou contar para vocês o que é o problema dos três corpos de verdade. E aí, quem sabe, vai fazer algum sentido com a série, para quem acompanhou. Mas não precisa conhecer nada da série, porque esse é um problema da física do mundo real. O problema começa com Isaac Newton. Isaac Newton foi o primeiro a formular formalmente o problema. Já até existia, as pessoas conheciam esse problema anteriormente, mas foi Newton que realmente escreveu, formalizou num documento, num artigo, num livro, na verdade, chamado Principia Mathematica Philosophiae Naturalis, que é a grande obra de Newton, uma das grandes obras que ele fez. É aqui que ele escreveu a gravitação universal. A lei da gravitação universal, é aqui que ele mostrou que todas as coisas atraem todas as coisas através dessa equação. Essa é uma equação muito simples e muito bonita. Eu coloco aqui para vocês apreciarem, não precisa entender de matemática, mas basicamente o que Newton disse foi: todos os corpos do universo se atraem com uma força que é proporcional à massa dos dois corpos em questão e que ela cai com o quadrado da distância entre os corpos. Basicamente o que ele está dizendo: quanto mais massa você tem, mais você atrai outras coisas, e quanto mais perto você está, mais você atrai essas coisas. E só com isso aqui, ele conseguiu formalizar o problema dos três corpos. Aliás, primeiro ele formalizou um outro problema, chamado problema dos dois corpos. O problema dos dois corpos é simplesmente você pegar, nessa equação aqui, colocar um corpo com uma massa M1, um outro corpo com uma massa M2, e calcular a força entre eles. Imagina que o universo inteiro esteja vazio, não tem nada no universo, zerado. E você coloca duas coisas nesse universo. Qualquer duas coisas, pode ser dois planetas, duas estrelas, pode ser um abacaxi, uma bolinha de gude, pode ser uma baleia e um vaso de petúnia. Você escolhe qualquer duas coisas. E essas duas coisas vão começar a se orbitar apenas pela gravidade. Não tem nada no universo, só duas coisas. E essas coisas começam a fazer um movimento. Por quê? Porque existe uma força entre elas. A força da gravidade. Se essas coisas estivessem paradas, elas simplesmente bateriam umas nas outras. Mas se elas já tiverem algum movimento inicial, elas vão entrar em algum tipo de movimento, que pode ser um círculo, podem ser elipses, ou podem ser outros tipos de movimento. Se elas tiverem uma velocidade inicial muito grande, pode ser que simplesmente um dos corpos passe pelo outro e vá embora. Escapa da gravidade daquele corpo. A gente chama de uma trajetória hiperbólica ou parabólica, depende da energia inicial. Não importa muito para vocês quando é parabólica e quando é hiperbólica. Então a gente tem basicamente alguns casos possíveis, quando você só tem dois corpos no universo. Para qualquer velocidade inicial que você der para esses corpos, qualquer massa inicial que você der para esses corpos, eles vão fazer algum desses tipos de movimento.
ou círculos, ou elipses, ou parábolas, ou hipérboles. Somente um desses 4 tipos de movimento. É por isso que a gente chama de trajetórias cônicas. Por que tem esse nome? Porque se você pegar um cone e cortar esse cone em algumas regiões, você vai ter as possíveis trajetórias. Se você cortar esse cone bem na horizontal, é um círculo. Uma trajetória possível. Se você cortar na diagonal, você tem uma elipse. Outra trajetória possível. Se você cortar ele de um jeito muito especial que passa pelo meio, você tem uma parábola, que é outro caso. E se você fizer um corte mais ousado, você tem uma hipérbole. São essas 4 trajetórias possíveis para quando você tem só 2 corpos do universo. E assim Newton formalizou o problema dos 2 corpos. Qual que é o problema então? Dado quaisquer 2 corpos de qualquer massa, qualquer velocidade e qualquer posição, eu consigo calcular a trajetória exata desses corpos. E ele fez isso com um monte de contas. É complicado fazer essas contas, tá, gente? Não é fácil. Mas o Newton foi lá e demonstrou, tudo isso aqui foi demonstrado naquele livro dele. E ele resolveu o problema dos 2 corpos. Aí alguém se questionou, aliás, ele se questionou. E se forem 3? Vamos pensar o caso de Sol, Terra e Lua. Tem 3 corpos ali na brincadeira. A Lua está orbitando a Terra, mas a Terra está orbitando o Sol. E agora? Como é que eu resolvo esse problema? E assim, ele se debruçou sobre o problema dos 3 corpos. Ele queria encontrar um jeito de descrever, de maneira precisa, com uma equação, todas as trajetórias de 3 corpos quaisquer. Esse é o problema dos 3 corpos. E ele gastou muito tempo tentando fazer isso e não estava saindo. Pô, mas com 2 corpos ele resolveu. Colocar um terceiro é tão complicado assim? Acontece que esse problema já era um problema milenar. É o problema basicamente do eclipse. Para você calcular um eclipse, você quer um alinhamento exato entre Terra, Sol e a Lua, né? Um eclipse solar. Quando a Lua passa bem na frente da Terra, a sombra projeta bem na frente do Sol, a sombra projeta na Terra e você tem um eclipse. Para você poder calcular um eclipse com precisão, você tem que resolver o problema dos 3 corpos. Você tem que saber qual a trajetória que a Lua, o Sol e a Terra estarão em cada momento do futuro, para que você fale, daqui 32 anos vai ter um eclipse na hora tal, no lugar tal. E muitos astrônomos da antiguidade tentaram resolver o problema do eclipse. E aí eles começaram a criar tabelas de observação. Eles não conheciam o formalismo de Newton, eles não conheciam as equações da física de Newton, a gravitação universal. Eles não conheciam nada disso. Eles observavam o céu e viam que tinham padrões. Nossa, o eclipse aconteceu nesse dia. Depois de 18 anos aconteceu outro eclipse. Depois de 39 anos aconteceu outro eclipse. E eles iam anotando, anotando e anotando todos esses padrões, sem saber equação nenhuma, tentando encontrar qual que era ali a ideia divina. Eles imaginavam que os astros no céu, eles eram engrenagens comandados por Deus. Era esse o pensamento das pessoas na antiguidade. Era tudo regido por um maestro. E eles estavam tentando entender qual era a vontade desse maestro ao encontrar os padrões. E fizeram isso. Fizeram tabelas e mais tabelas. E encontraram alguns tipos de padrão. O primeiro que eles chamavam de saros, que eram repetições a cada 18 anos. E o segundo chamado de inex, que eram repetições a cada 39 anos. Então eles anotavam nessa tabela e sabiam certinho quando que ia acontecer o próximo eclipse. O problema é que nem sempre batia. Ele dizia assim, olha, daqui 18 anos vai ter um eclipse, e acontecia. Daqui 18 anos vai ter outro eclipse, e acontecia. Daqui 18 vai ter, e não acontecia.
de vez em quando falhava. E foi por causa disso que dois astrônomos, 2300 antes da Era Comum, fizeram uma previsão, era o He e o She, fizeram a previsão que aconteceria um eclipse, e era bem no aniversário do imperador. Imagina, o imperador vai fazer aniversário, nesse dia vai acontecer o eclipse. O imperador falou, eu sou agraciado pelos deuses, no dia do meu aniversário vai ter um eclipse, venham todos aqui na minha corte. E o eclipse não aconteceu. Eles morreram. Basicamente o imperador disse, ok, alguém vai ter que pagar por essa vergonha que eu passei. E o He e o She morreram. Porque eles não entenderam, eles não resolveram o problema dos três corpos. Eles acharam que tinha uma boa intuição, mas é muito mais complicado do que parece. De fato, Isaac Newton tentou, anos e anos da sua vida, encontrar uma equação que poderia calcular a trajetória de quaisquer três corpos, e ele falhou. Porque quando você joga três corpos, os tipos de movimentos são tão absurdamente complexos que não tem nada a ver com aquelas quatro formas que a gente viu quando você tem dois corpos. Basta adicionar um terceiro corpo e as trajetórias ficam malucas. E o Newton não conseguiu. Falhou na sua. E ele escreveu assim, esse problema aqui eu resolvo outro dia. Publicou o livro dele, sem a resposta do problema dos três corpos. E tudo bem. Isso aqui, mais um fim de semana eu resolvo. E ele sabia que não era bem assim. Deu um truque, deu um migué. E o problema persistiu. Mas aí na nossa história aparecem dois outros físicos e matemáticos. O Euler e o Lagrange. O Euler é um dos maiores matemáticos de todos os tempos. As notações matemáticas que a gente usa até hoje vieram dele. E ele era cego. Dá pra ver aqui que ele tem um olho ruim, né? Ele começa a vida dele com dois olhos bons e fica lá escrevendo, deduzindo coisas. Aí em algum momento ele fica cego. Continua. Não tem problema, tem o outro olho. Aí ele fica cego dos dois olhos. Não tem problema. Aí ele contrata um escriba e ele fica ditando os teoremas sem enxergar. E muitos dos artigos que o Euler escreveu foi cego dos dois olhos. Imagina esse cara como ele era bom. E o outro era o Lagrange, que também era um matemático e físico francês. Na verdade ele era italiano, mas se naturalizou francês. Que também foi um dos grandes gênios da física. E um monte de soluções que a gente encontra por aí, quem é físico, eu sou físico, para os físicos aí talvez, esbarraram com certeza com o nome dele. Várias soluções de harmônicos, enfim, você vai encontrar sempre o nome de Lagrange associado. Esses dois caras se debruçaram sobre o problema dos três corpos. Newton falhou, mas eu não vou falhar. Mesmo cego, eu vou encontrar. Eu vou descobrir como se calcula a trajetória de três corpos, quaisquer. E eles não conseguiram. Era um problema difícil demais. Porém, eles fizeram uma contribuição muito boa. Eles encontraram alguns casos especiais em que dava para calcular a trajetória. Então, o problema dos três corpos ele é muito amplo. Dado três corpos quaisquer, em qualquer posição, com qualquer velocidade, encontre a trajetória. É muito difícil. Eles pensaram assim, vou pegar três corpos específicos, em posições específicas, e ver se eu consigo encontrar uma trajetória. E fizeram isso. O primeiro caso foi quando você tem três corpos alinhados. Se você tiver um caso especial, deixa eu voltar aqui. Se você começar com três corpos numa linha reta, exatamente numa linha reta, dá para calcular. O Euler conseguiu encontrar a solução geral. Ele encontrou quais são as trajetórias que três corpos alinhados fazem para sempre. E são três elipses. E eu vou tocar o videozinho aqui para vocês verem. Cada um dos corpos vai fazer uma elipse. E eles vão ficar assim para sempre. Então parabéns, Euler. Você foi o primeiro a resolver um caso particular, o caso restrito do problema dos três corpos. Legal.
O Lagrange descobriu outro caso particular. E se a gente colocasse três corpos como se fosse um triângulo, exatamente numa posição exata para formar um triângulo. E agora esses corpos vão ficar girando e sempre vão estar numa posição de triângulo. Eles vão estar sempre no mesmo plano, vão estar sempre formando um triângulo e girando em relação uns aos outros. E assim eles resolveram, o Lagrange resolveu o segundo problema dos três corpos, restrito. E aí o que aconteceu? Eles generalizaram essas duas soluções para um caso que a gente chama hoje de pontos de Lagrange. São pontos especiais. Sempre que você tem três corpos quaisquer no espaço, você vai ter alguns pontos especiais que vai ter propriedades interessantes. Por exemplo, pensa que isso aqui é o Sol e esse aqui é a Terra. Se você pegar um satélite colocar bem aqui, ó, nesse ponto chamado L1, que fica bem alinhado com os outros dois pontos, cai naquele caso do Euler, 3 pontos alinhados. Esse ponto vai girar sempre alinhado com os outros dois. Ou seja, você pode pôr um telescópio, um satélite, bem no meio do caminho entre a gravidade do Sol e da Terra, e ele vai ficar girando junto, sempre no meio do caminho. É um ponto excelente. E a gente, de fato, já colocou telescópios nesses pontos, porque eles estão sempre alinhados com o Sol e a Terra. Da mesma forma, tem o ponto L2, que ele fica além da Terra. Se a gente colocar o James Webb, foi o que a gente fez, colocamos o James Webb aqui, e ele também vai ficar sempre alinhado com a Terra, girando junto. Outro ponto legal, graças ao Lagrange. Aí tem um ponto oposto, que está sempre escondido em relação à Terra. Se você colocar um objeto aqui, ele está sempre escondido. E os autores de ficção científica, quando descobriram isso, começaram a escrever sempre: os aliens estavam do lado oposto do Sol e a gente nunca enxergava, porque eles estavam no ponto de Lagrange 3. E a gente nunca vê os aliens. E aí um monte de livros de ficção científica surgiram que a ameaça estava ali atrás do Sol. E por fim nós temos o ponto L4 e L5, que formam o triângulo. E esse ponto gira, esse triângulo gira sempre junto. E eu vou fazer uma animaçãozinha para vocês entenderem. E lá aí está os 5 pontos de Lagrange. São pontos estáveis, que se você colocar um satélite ali, ele vai ficar sempre girando bonitinho junto com a Terra e com o Sol. Legal. Ganhamos um monte de conhecimento, mas esse aqui é um caso muito particular do problema dos três corpos. Eu quero resolver o problema geral, não o problema particular. E aí, detalhe interessante para vocês, astrônomos. Júpiter é um corpo que está orbitando o Sol. E temos o ponto L4 e L5, que formam o triângulo. E tem um monte de asteroides que ficam presos nesse ponto, porque é um ponto de estabilidade. A gente chama de asteroides troianos e gregos, e eles sempre estão juntos com o rotacional de Júpiter, porque eles ficam presos nos pontos de Lagrange. Isso acontece de verdade. É uma região cheia de asteroides no espaço, porque Júpiter é um ponto bastante massivo e ele consegue gerar. Todos os outros planetas também têm esses pontos específicos, mas eles não têm massa suficiente para atrair um monte de asteroide para lá. Mas Júpiter faz. E aí o que aconteceu? Diversos outros matemáticos, usando computação, aí a gente está falando já centenas de anos para frente, começaram a usar computador para simular outras possibilidades, outros casos especiais do problema de três corpos. E essas são as soluções que eles encontraram. E tem um monte de solução muito legal, dá uma olhada. Olha só que legal, eles fazem uma trajetória circular, ó. Esse aqui vai ser pego por esse, agora vai chegar esse outro, vai ser pego por esse. Todas essas são soluções estáveis do problema dos três corpos. Mas são todas soluções particulares. Para você conseguir montar um sistema que respeita essa solução, você precisa pôr a dedo
cada um dos objetos no espaço e dá velocidades muito exatas para que eles possam fazer esses movimentos. Na prática, você nunca vai ver isso acontecer no espaço, porque nunca vai ter as velocidades exatas para que isso aconteça. Mas matemáticos adoram soluções abstratas, soluções teóricas, e eles encontraram esse monte de soluções usando o computador. Muito legal. Só que aí, chegamos num problema. Estava todo mundo tentando encontrar a solução geral para o problema dos três corpos e descobriram o caos. O que é o caos? O caos não é exatamente o que vocês estão pensando, que é aquela coisa complicada, toda bagunçada, que a gente normalmente usa com a palavra caos. Para os físicos e matemáticos, o caos quer dizer uma coisa muito específica. São sistemas muito sensíveis a condições iniciais, que basta você mudar alguma coisinha e o sistema começa a se comportar de uma maneira diferente. E esse é o grande problema do caos, é o chamado efeito borboleta. Se você fizer olhar todo o futuro desse sistema, pode ser bolinhas no espaço, pode ser lançamento de um dado. Quando você muda, pensa num dado, por exemplo, se você mudar um pouquinho só o ângulo que você jogou o dado, ele vai cair num número completamente diferente. Mesmo que você tente fazer igual, você vai lá, põe o dado do mesmo jeito, dá um petelequinho do mesmo jeito, quando ele estiver girando, ele vai girar um pouquinho mais lento ou um pouquinho mais rápido, vai bater na mesa um pouquinho diferente e o resultado vai ser diferente. E assim a gente descobriu o caos na física, que as partículas do mundo, elas estão sujeitas a certas circunstâncias que basta um pouquinho de erro e as coisas vão para qualquer outra coisa. E aqui eu vou mostrar para vocês o caso do Euler, com um pequeno erro. E olha o que acontece. É o caso alinhado, deveria ficar alinhado para sempre, certo? De repente, aquelas partículas que deveriam ficar para sempre numa linha reta, agora estão fazendo qualquer outra maluquice. Porque o problema dos três corpos é um problema de caos. Basta três corpos para que você gere caos. Um pequeno cutucar de uma dessas partículas pode mudar completamente o futuro das trajetórias. Agora os físicos ficaram preocupados. Não existe mais como resolver esse problema. Porque mesmo que a gente encontre todas essas soluções que são bonitinhas, estáticas, estáveis, bem comportadas, na prática, nada disso existe. Se eu der um petelequinho nisso aqui, destruiu esse movimento inteiro. Então não adianta mais resolver o problema só teórico. Na prática é impossível. Vou deixar tocar de novo para vocês verem. Esse é o efeito borboleta. Só que agora eu faço uma pergunta maior. Se o problema de três corpos já não dá para a gente resolver com uma equação bonitinha, não tem essa solução, não existe. Imagine o problema de N corpos. Quando a gente olha o sistema solar, o nosso sistema solar, ele tem um monte de corpos. E cada um desses corpos está atraindo todos os outros. Como é que a gente consegue calcular a posição de cada um dos planetas a cada instante, sendo que todos os corpos estão atraindo todos? Não é só o Sol que atrai tudo. Esse asteroide está atraindo... Que planeta que é esse aqui? Já nem sei. Enfim, é o sistema solar zoado, tá, gente? É o sistema solar de brincadeira. Mas, enfim, seja lá qual for esse planeta, ou não é? Eu acho que é. Deveria ser a Terra, né? É a Terra, de fato, só que está desproporcional e eu fui enganado. Enfim, esse asteroide está atraindo a Terra, esse está atraindo Marte, todos os...
Tá fora de escala, gente, desculpa. Mas é o sistema solar. E agora, como é que a gente resolve esse problema? Na parte objetiva, prática da coisa, a gente consegue resolver usando simulação de computação. Você vai lá, coloca todos esses corpos no computador e calcula a força de cada corpo a cada instante. Calcula a posição nova, recalcula as forças, calcula a nova posição, recalcula as forças e assim por diante. Esse é o jeito que a gente resolve hoje o problema. Não é uma equação, não tem como você encontrar uma equação. É claro que a influência do asteroide é tão pequenininha que para uma primeira aproximação eu posso tirar os asteroides. Eu coloco só os planetas. Depois eu coloco as luas. Depois eu posso pôr alguma outra coisa aqui. Aqui no cinturão de asteroides eu vou colocar o maior corpo que tem lá, que é Ceres. E assim você vai adicionando complexidade. Mas sempre as nossas simulações são uma aproximação. A gente vai sempre errar o cálculo depois de alguns anos. Então, se eu calcular o eclipse daqui 20 anos, eu vou acertar com os nossos computadores. Mas se eu quiser calcular o eclipse daqui 200 anos, eu não vou acertar. Os nossos computadores vão ter erros que estão sendo acumulados nas posições de cada uma daquelas partículas. E daqui 200 anos esse erro é enorme e a gente vai errar. Por isso que a NASA monitora todos os objetos do espaço. A cada momento, a cada X dias, eles fazem uma atualização de tudo e calculam de novo. Eles estão sempre refazendo os cálculos. Quando eles falam que vai ter um eclipse daqui tantos dias, eles estão sempre checando de novo, cada posição dos astros e colocam de novo na equação, no computador, e encontram a próxima posição. Esse é o único jeito que a gente consegue resolver o sistema solar. Mas talvez o que vocês estão se questionando agora é: se você está dizendo, Pena, que é um sistema caótico, então quer dizer que esses planetas todos podem sair voando amanhã e começar, sei lá, fazer trajetórias absurdas? Sim. Nosso sistema solar não é estável. Agora vocês falam, mas peraí, eu estou vivendo a minha vida inteira aqui no planeta Terra, tem os dinossauros que estavam 66 milhões de anos atrás, a Terra está sempre girando bonitinha, ela nunca escapou, nunca nenhum desses corpos saiu voando e colidiu com nada. Na nossa escala de vida, na nossa era geológica, essas coisas não aconteceram. Mas quando você olha para a escala do universo, não era assim. Se você olhar 1 bilhão de anos atrás, as coisas não estavam nessas trajetórias. A gente tem sorte de viver num sistema que está mais ou menos estável no nosso tempo de vida. Mas não é garantia que isso vai continuar. Agora, tem algumas coisas que podem ajudar o nosso sistema, que a gente chama de ressonância planetária. Quando você tem planetas que sincronizam, no caso aqui são luas de Júpiter, tá? São 3 luas de Júpiter. Quando você olha o tempo que as luas levam para dar uma volta, essa lua de fora leva 4 vezes a lua de dentro. A lua do meio, que é a Europa, leva 2 vezes a lua de dentro. Ó. Uma volta, 2 voltas. Uma volta, 2 voltas. Eles estão em ressonância. É como se fossem... Eles estão encaixados de um jeito muito especial. Isso acontece naturalmente quando você tem muitos corpos. Eles encontram locais, configurações que são mais estáveis. E assim eles perduram mais tempo, eles resistem ao caos. Quando os planetas entram em ressonância, é como se eles estivessem se puxando e se atraindo em momentos certos que reforçam o mesmo comportamento e eles não saem da ressonância. É como se fossem notas de violão que estão afinadas e elas vibram juntas. Quando você toca uma corda, vibra a outra. E é por isso, quando você olha o nosso sistema solar, Terra está 1/4 para Mercúrio, Marte está 1/3 para Vênus, Marte e Terra está 1/2. Tem um monte de ressonâncias escondidas no nosso sistema solar. E essas ressonâncias fazem com que o nosso sistema solar seja um pouco mais estável do que ele seria se não tivesse. Mas veja, isso aqui não vai durar muito. Mesmo a ressonância, ela só acontece em circunstâncias específicas. Eu garanto para vocês
que, dado um tempo muito grande, centenas de milhares de anos, as trajetórias dos planetas também vão começar a escapar. E talvez um dia Júpiter vai engolir a Terra. Ou talvez a Terra saia ejetada do sistema solar. A coisa boa é que certamente a gente não vai estar mais vivo para ter esses medos. Então, com isso, eu termino de dizer para você o problema dos 3 corpos. Muito obrigado. Eu sou o Pena. Vocês podem me acompanhar nessas redes, no SciCast, no Caramelo Biônico e no Olhar Digital. Obrigado. Gente, não deu tempo de abrir para perguntas. Então, se vocês quiserem continuar essa conversa, eu posso ficar aqui do lado respondendo as dúvidas de vocês. Tá bom? Obrigado.